Fala, bitolados! Fizemos uma live com a Magra na Posse no Instagram, ficou muito legal, sobre os 5 maiores erros que a gente comete quando está estudando para um concurso. Isso aí, na minha opinião, o quarto é o que faz mais diferença e provavelmente você já cometeu esse erro. Ou todos eles, né? Ou todos eles. Então, ó, quer ver todos esses erros? Fica com a gente aqui até o final e acompanha essa live que foi sensacional e vai te ajudar muito. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Deixa eu aumentar o volume. Tudo jóia. Eu elenquei aqui os 5 principais erros que eu cometi, e não foram só 5, foram muitos, mas eu acho que consertando esses 5 principais, já dá para fazer uma caminhada um pouco mais tranquila. Produtiva. Exatamente. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui para a galera, para quem quer ter resultado muito mais rápido, a gente trabalha, né? A gente põe muito conteúdo para a galera, para que eles tenham resultados mais rápidos do que a gente. Né? Para a gente mostrar principalmente os nossos erros. E que eles não cometam os mesmos erros, né? Fique de aprendizado aí. Quem comete um erro e não aprende com ele, está vacilando muito, mas você pode ir além ainda e aprender com os nossos erros, entendeu? Exatamente. Né? Então é para isso que a gente está nessa live, nós vamos ajudar muito vocês nisso. Na verdade, eu sempre gosto de conversar com pessoas que já foram aprovadas no cargo que eu almejo, para ver exatamente o que eles acertaram. E isso é bem bacana, porque esse compartilhamento de informações às vezes facilita, cria alguns atalhos. Nunca vai ser fácil preparação para concurso, quem acha que tá se enganando, mas tem momentos que você consegue otimizar aí e transformar a trajetória numa coisa um pouco mais simplificada. E o primeiro dos erros que eu percebo, que as pessoas têm muito, até porque eu já trabalhei num curso também, e eu fazia atendimentos, é a falta de foco. Tem gente que vê um edital pela frente e começa a querer estudar para o edital, qualquer um que seja. Ah, não, sou formada em Direito, eu posso fazer concurso para delegado, analista, procurador do Banco Central, sendo que não existem pontos de contato entre esses editais. Comum. E aí, isso gera uma ansiedade e, assim, na verdade, uma ilusão de aprovação. Porque, assim, não adianta você achar que vai conseguir estudar vários editais ao mesmo tempo. Óbvio, existem editais que são muito parecidos. Analista do MP com analista de tribunal é praticamente a mesma coisa. Você casa, né? Dá para conciliar. Dá para conciliar. Agora, por exemplo, delegado de polícia com analista, gente, são matérias completamente diferentes. Sim, perfis diferentes, né? Às vezes a gente olha o edital, pode até parecer que tem muito ponto em comum. Só que você vai olhar a prova, perfil de prova, o nível de profundidade é outro. E isso faz muita diferença. O enfoque é totalmente diferente. Você às vezes vai estudar a mesma matéria, mas você vai chegar numa segunda fase de delegado, por exemplo, a forma que é cobrada aquela mesma matéria para quem vai fazer o concurso de delegado é diferente de quem está estudando para um outro cargo. Então não adianta você querer achar que vai conseguir englobar o mundo e abraçar o mundo. É aquele que vai estudar tudo e não vai saber nada. Exatamente. Então, assim, sempre tem aquelas coisas que o pessoal fala assim, a minha vizinha falou que o sobrinho dela vai fazer o concurso para a prefeitura do não sei o quê, por que você não faz? Aí a pessoa fica, né, tipo, não faço porque eu não sei essas matérias. Então, é isso. Não tem nada a ver com o que eu estudo. E escolher o foco. E escolher também com o que você gostaria de trabalhar. Porque eu também vejo que tem gente que escolhe coisas tão somente pelo salário e às vezes nem se identifica com aquela matéria que vai trabalhar lá no futuro. Gente, a aprovação não é um fim nela mesma. Você vai ter que trabalhar depois com aquele assunto que você foi aprovado. Então pode ser muito ruim também fazer uma seleção incorreta aí do que você pretende estudar. Então, assim, o primeiro erro comum é essa falta de foco. Querer estudar para tudo e pegar muitas matérias. Vocês têm aí alguns métodos assim, de aceleração de conhecimento, de estudos. E vocês sabem que, assim, por mais que você consiga melhorar, não dá para abraçar o mundo, não é isso? Sim. Uma das coisas que a gente bate muito, né? E perguntam demais, abrir um concurso agora, dá tempo de eu passar nesse concurso? E a gente sempre fala, é possível. Né? E normalmente a pessoa começa a estudar nesse ponto, quando sai um edital, quando tem aquele ânimo. E é possível, só que não faz sentido para mim você, depois desse concurso, mudar totalmente seus objetivos, porque aí você não tem essa estratégia. Você precisa entender que normalmente tem muitos concursos, né, com conteúdos parecidos. Né? A gente está estudando para tribunais, muita gente que segue a gente vai fazer o TJ Rio de Janeiro. Depois do TJ Rio de Janeiro,
você pode fazer TJ São Paulo, Ministério Público de São Paulo, são concursos com perfis parecidos, Sim. que você nunca vai começar do zero. Você vai já vai aproveitar começar já com que você 80%. estudou, né? A gente sempre fala isso, que dá para conciliar 2 concursos, mas você precisa analisar aí o edital, ver o que eles têm em comum, se você aproveita, porque estudar para a área fiscal e para a área policial, por exemplo... Exatamente. Exato. Só que assim, né, isso a gente está falando aqui, claro, em termos gerais, né? Isso é o que acontece ordinariamente. Teve um concurso agora que muita gente pediu e que a gente analisou o edital tal, com cuidado, que é de uma área policial, que é o concurso da DEPEN, e analisando o conteúdo dele e até mesmo o perfil de prova, é muito parecido com tribunais. Então, esse concurso talvez faça sentido você fazer uma sequência lógica de estudar para um concurso, depois para ele. Então, o que a gente está falando aqui são fundamentos. Para a pessoa analisar, e você precisa analisar caso a caso. A gente fala aqui do padrão ordinário e você precisa aprender os fundamentos para entender isso também. Sim, essa análise do edital, na verdade, ela é primordial para um estudo. Eu vejo que tem gente que se inscreve no concurso e não lê o edital. Às vezes eu recebo no meu Instagram, a pessoa pergunta assim, umas coisas muito óbvias que estão escritas no edital. O edital é a primeira coisa que precisa ser lida no início do concurso. Você tem que conhecer o que está no seu edital. Tem gente que às vezes vai ter prova discursiva. A pessoa não sabe minimamente o que vai ser cobrado na prova discursiva, o tempo que vai ter para fazer a prova discursiva. E tudo isso é indispensável. E sabe o que eu sinto? Sabe o que eu sinto nisso? Normalmente, essas pessoas têm um bloqueio muito grande de ler. Isso eu acho que é um dos maiores obstáculos para a pessoa evoluir nos estudos. Ela não leu nem o edital. Imagina como que vai ser quando ela tiver acesso ali a um material. Esse é um outro erro muito comum. A pessoa não ler o edital, quer fazer a prova e não ler o edital. No máximo, ela olha um vídeo de algum professor, um vídeo nosso, analisando a prova, analisando alguma coisa, e tira todas as suas conclusões dali e não olha um conteúdo que é altamente relevante. A gente está falando aqui agora no bate-papo que tem gente que não sabe nem a cor da caneta. E isso é tão comum que a gente chega na hora da prova, já está ali no estágio naturalmente nervoso, que você não vai para a prova super tranquilo. Aí quando chega lá, tá cheio de caneta azul na mesa, aí olha para o lado e vê que todo mundo tá com a caneta preta. Aí a pessoa já entra numa crise existencial, essa prova não é para mim. E mesmo que alguém empreste a caneta, ela já não tá mais naquele estado psíquico tranquilo. Já atrapalhou, já. Prova, né? Aproveitando esse gancho, muita gente fala, nossa, mas não sei que concurso teve... trocentos mil inscritos, mas é uns inscritos desse que, tipo, não sabe a cor da caneta, sabe? Vai pra prova falando assim, nossa, vai que eu passo. Direto da balada. Na verdade, a concorrência de concurso é você com você mesmo, né? Eu sempre falo isso. Tem muita gente que fica muito apegada a esse número de vagas e tudo mais, e eu sempre falo, quando é para ser a sua prova, você vai passar. Então, se prepare para ter a sorte de estar preparado no dia da sua prova. Exatamente. Mas agora vamos para o segundo erro comum que eu percebo. Bora. É o eterno recomeço. Tem gente que começa a fazer um estudo de concurso, aí tá ali, capítulo 1, o ponto 1 do edital. Aí ele vai para o ponto 2. Aí ele fala, caramba, eu não aprendi o ponto 1 direito. Aí ele volta para o ponto 1. Aí ele passa uns dias sem estudar. Aí ele fala, nossa, esqueci de novo. Volta pro ponto 1. E aí ele nunca atinge o edital inteiro. Não esgota. Não esgota. Não tem como você esgotar se você ficar recomeçando toda hora. Então, assim, isso é um sintoma de insegurança, né? E além disso, assim, aí acaba que assim, aí compra novos cursos, novos materiais, e aí sempre recomeça, porque daí você compra um curso novo, aí você vai de novo pro ponto 1, porque praticamente sempre começam no mesmo ponto. Aí recomeça e recomeça. Esse eterno recomeço é um grande problema. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu tinha uma dificuldade muito grande de avançar. Porque às vezes quando eu ia fazer uma revisão e achava que eu tinha esquecido alguma coisa, eu queria começar de novo todas as vezes. E acho que é um pouco de... assim. O estudo de concurso, ele é um estudo global. Muitas das vezes, o que você estudou no ponto 1, ele vai ser retomado lá no ponto 10 de uma forma que você vai conseguir conectar aquelas informações e vai fazer sentido. Então, é como se você estivesse lendo um livro normal, de ficção, qualquer livro que seja. Você começou a ler o livro, às vezes você se distraiu no livro ali, mas aí quando chega lá na frente, você fala, esse negócio que falou lá no começo do livro. Lembrei. Exato. E é isso que acontece também na nossa preparação para concurso. As pessoas querem ser muito perfeccionistas, né? Ela fala assim, nossa, eu tenho que entender tudo, cada letra, cada palavra daqui para eu poder prosseguir.
é aquela velho ditado, é melhor feito do que perfeito. Nossa, E essa é a melhor aos poucos você vai assimilando o conteúdo. Eu vejo uma coisa, uma ilusão, né, que a pessoa tem normalmente. Ela acha que ela vai estudar um tópico muito bem, detalhadamente, e ela vai entender tudo, e ela nunca mais vai precisar retomar aquilo. Voltar naquilo. Sabe? Ela acha que nunca mais... Cara, isso Vou não falar existe. desse outro erro mais pra Ai, frente. tá Né? adiantando, Exato, tá tá adiantando. adiantando. E isso faz muita diferença até na revisão que você falou, né? Sabe, de você se sentir Aham. seguro, mudar o seu método. E a gente sempre fala, olha, sempre pergunto, já devem perguntar para você todos os dias também. Sim. Qual que é o método perfeito para revisão? Aí a gente fala, olha a palavra, é revisão, ver de novo. Aquilo que você já estudou, né? Se você está dando um estímulo diferente, isso daí já está te atrapalhando. Você não está, você está de novo, você está recomeçando, você não está revisando, porque você nem viu, né? E isso a gente aprende, né, com a experiência. Você começa a errar, não sai do lugar, você precisa modificar suas ações, igual a Renata falou aqui pra gente. Enfim, eu percebo que esse eterno recomeço é um grande problema. Principalmente se a pessoa está estudando com um edital que já está na praça, porque vai chegar o dia da prova e ele não vai ter conseguido visualizar nem 50% do que está ali no edital. Sim. No concurso que eu fui aprovada, eu resolvi que eu ia abolir esse meu perfeccionismo, essa minha necessidade de conhecer. E na época, não existia esse número de coaches, de cursos e tudo Sim. mais. Não tinha essas coisas de videoaula, assim, tão... Tanta informação na internet. Não como tinha eu uma hoje em dia. conversa Você dessa. acha tudo na internet. Se É, você não tinha uma muito conversa conteúdo dessa. gratuito, não tinha. E aí eu realmente fiz uma investigação sobre o Ministério Público. Até hoje eu lembro, assim, eu falei, o que ele faz? Como é que é? Entrei em todos os ramos. E aí eu comecei a destrinchar o edital e eu pontuei o que eu achava mais relevante dentro do edital. Então, eu acabei fazendo um estudo direcionado sozinha. Realmente eu não estudei todo o edital. Assim, eu já até falei em outras lives e tudo. Eu acho que eu não cheguei a estudar nem 70% do edital. Eu acho que não passou nem perto, tipo 60%. Mas eu consegui estudar focado no que era o mais relevante. Então, realmente caiu e eu tive a sorte, estava preparada para responder nesse sentido. Pode falar. Você falou que você conseguiu não estudar todo o edital. Você fez para analista e esse concurso que você é hoje. Do MPU. Isso, Polícia Judiciária, direito. Nível superior. Quando você fez essa análise, você estudou com muitas questões? Eu não fiz tantas questões na época. Você Não sabe fez. que eu fiz muito. Eu não tinha que concursos, não tinha nada disso. Eu lembro que Sim, eu não comprei tinha, exato. de PDFs. Aí, dentro do que eu julguei mais importante, eu fiz as leituras dos PDFs, fazendo marcação, grifos e tudo mais. E o que eu estava muito preocupada era com a questão discursiva. Porque eu nunca tinha feito uma prova fora vestibular que precisasse ali elaborar um raciocínio jurídico dentro de um determinado tema. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu entrava todas as semanas no site do MPU, e todos os ramos, MPDFT, MPF, Sim. MPM, e via o que estava mais em voga nos temas ali que apareciam já na capa. E eu ia Nas revistas também, né? Tem muitas revistas, é uma dica legal, né? Tem muitas Eu revistas sempre do olhava órgão. no site, porque geralmente a prova discursiva ela é vinculada a algum tema que está muito na modinha. É fato, assim, é alguma jurisprudência recente, principalmente se a prova for do SESC. É alguma coisa que está em voga. O tribunal vai querer que você saiba falar ou tratar de algum tema que eles estão ali naquele momento enfrentando. Sim. Então, assim, seja o tribunal, o MP, seja o órgão que você está almejando, você vai ter que saber lidar com uma situação que seria próxima a uma realidade lá no futuro, que você teria que mexer ali dentro do órgão, trabalhar e tratar. E uma dica, para quem está nesse ponto, quem vai ter prova discursiva, na dúvida, treine muitos fundamentos, né? Princípios constitucionais. Sempre falo Porque, isso, na dúvida, puxa para a Constituição, dignidade da pessoa humana, você tem que ser muito bom Sempre nisso, falo porque isso. isso é universal, cara. Qualquer encaixa em tema tudo. vai te salvar em muitas questões que você às vezes está meio inseguro, você puxa para a Constitucional, você vai que vai. Aí o que aconteceu comigo? Na verdade, meu concurso foi bem atípico, assim, para mim. Eu não sou nem um grande exemplo. Mas o que aconteceu foi que eu descobri a questão discursiva antes. E eu tinha feito o exercício em casa da redação algumas semanas antes da prova. Então, quando eu vi o tema na prova, eu falei, ufa, obrigado, sei. senhor. E valia 40 pontos. E eu perdi, tipo, pouquíssimo, assim. Então, a minha parte objetiva nem foi tão excelente, mas eu passei na frente de muita gente. Porque a minha discussão foi muito boa. Eu tenho uma letra boa, então tudo isso ajudou, assim. E aí, realmente, foi
o diferencial para minha aprovação como analista judiciário. Isso é uma dica legal, assim. E até chego agora não, vai ser o ponto 4, mas eu vou chegar nesse ponto também sobre treinar exercícios do jeito que o Gustavo estava falando e também sobre as questões discursivas. O terceiro ponto é sobre a ilusão de métodos e cronogramas perfeitos. As pessoas... Todo mundo também perde, né? Elas querem que seja perfeito. Tipo, se saiu alguma coisa errada no meio do dia... Já desiste. Ai, hoje não foi bom. Não vai dar mais para continuar. Não consegui ler as 30 páginas que eu coloquei aqui na minha meta. Aí já desanda tudo. Parece assim. E estudar 5 horas por dia. Aí, se na primeira hora deu errado, eu já falo, não, vai ficar para amanhã. Hoje já não foi um bom dia. Gente, concurso e estudo é vida que segue. Se alguma coisa não saiu conforme o planejado, ou você reorganiza e coloca ali um dia para preencher essas lacunas que não foram assim tão corretas no fim de semana e tudo mais, ou segue em frente, toca o barco, porque não adianta ficar achando, mais uma vez, que vai existir um cronograma perfeito. E aí, nesse ponto, é importante falar, porque tem muitos cursos que vendem cronogramas como se fosse uma coisa universal. E um cronograma que foi feito para mim não vai funcionar para a Natasha, por exemplo, ou para o Gustavo, porque a gente tem realidades diferentes. A forma de apreensão pode ser diferente. De repente, a Natasha aprende melhor com videoaula, eu aprendo melhor com leitura, o Gustavo aprende melhor com exercícios. Não que a gente vai excluir as outras coisas, mas, assim, de uma forma global, a gente vai conseguir tentar casar melhor aí as informações. Até a questão de tempo, né? Nem todo mundo tem 4 horas para estudar. Às vezes a pessoa tem 2 horas, às vezes a pessoa tem 6 horas. A gente tem que se adaptar. Sempre que alguém pergunta para mim assim, ó, qual que é o método perfeito? Eu falo, cara, é o seu. O método perfeito é personalizado. Você precisa entender o que você faz, você precisa... O segredo, na verdade, para ter resultado rápido, é personalizar seus estudos. E até na questão de tempo, em tudo. A gente fala, pô, se uma pessoa quer começar a estudar para concurso, e ela é professora de português, é um exemplo que eu sempre dou quando a gente oferece o cronograma e mostra a personalização. Ela é professora de português, não faz sentido ela ter a mesma carga horária, provavelmente, se for um bom professor de português, do que uma pessoa que está precisando melhorar no português. Entendeu? Então, são fundamentos que você precisa entender para você aplicar e olhar para si mesmo, parar de olhar para o lado, para o coleguinha do lado, para a pessoa que passou, e não, ele passou fazendo isso, eu só vou conseguir fazendo isso. Não é assim que funciona. E o estudo em ciclos, né, a gente propõe que o cronograma ele seja renovado a cada ciclo. Por quê? Para você analisar os seus erros e você montar ele de acordo com as suas necessidades. A gente evolui, né? Eu de agora não sou eu de um ano atrás. O meu planejamento já seria totalmente diferente. Não, e assim, o que eu vejo muito, e que, inclusive, assim, depois que eu passei, eu continuei estudando para MP e magistratura, até fui para a segunda fase de magistratura em São Paulo, e no primeiro momento eu comprei um curso que era com um cronograma que eles vendiam de X horas por dia. Aí, primeiro que o cronograma que eu comprei, eu trabalhava já no banco, ainda na época, não tinha tomado posse no MPU, e era de 5 horas. Só que era impossível terminar em 5 horas. O cronograma de 5 já era 7. Só que eu ainda trabalhava 6 no banco. E eu ainda tinha que me locomover. Impossível. Gente, era inviável. E aí fica frustrante, né? E a quantidade de páginas que eu tinha que fazer de leitura por dia era algo que não tinha absorção de informação. Era tão, assim, aquela leitura dinâmica, que, assim, eu não absorvia 20% e não tinha revisão. Então, eu lembro que depois de um semestre, eu fiquei com uma sensação horrível de que eu tinha jogado um semestre fora dos meus estudos, porque eu não tinha aprendido nada. Eu gastei uma nota comprando vários livros, não aproveitei, os livros estão todos grifados. Quando eu olho os grifos, eu falo assim, meu Deus, fui eu que grifei isso? Se você tiver essa sensação quando olhar alguma coisa que você leu, assim, que, meu Deus do céu, que eu fiz? A compreensão não foi boa, né? E quando você começou esse método, que você comprou esse cronograma, você já estava desconfortável na hora da execução, não estava? Exatamente. Então, quando você se sente assim, não vai funcionar, tá errado, você tem que se sentir confortável. Se você não estiver confiante, você não aprende. Você fica intimidado e você para. Rotina, né? Então, e assim, às vezes, isso aconteceu para mim. Eu vou falar um erro extra aqui que eu já vi que não tem. Teve uma época também que eu passei para o concurso do MPT, para procurador.
Passei já para a segunda e terceira fase, na época era junto. E eu tinha acabado de me formar, eu não estava pronto, sabe? Eu sentia, eu estava inseguro. Aí o que eu fiz? Tirei férias, eu estudava mais ou menos 4 horas por dia, só no transporte público, que eu ia para São Paulo e voltava. Tirei férias e comecei a estudar 12. Assim, agora eu vou me matar de estudar. Porque... Travei. Eu tenho certeza que eu buguei na prova muito por causa disso. Entendeu? Então, é algo assim, se eu tivesse estudado talvez 4 horas de um jeito que funcionava para mim, que eu me sentia confortável, talvez tivesse passado. E aí tomei uma bomba na segunda fase, na terceira fase eu fui descompromissado, certeza que eu passaria. Bem então, personalize, inclusive, isso. Mesmo, porque, assim, eu vejo que hoje em dia vendem muitas fórmulas mágicas. E, assim, gente, a fórmula mágica não existe. Não existe atalho. Informá-los e jogar este balde de água fria. Porque ser aprovado em concurso demanda muitas horas ali de popô na cadeira. E demanda que a pessoa abra a cabeça dela para entender que, às vezes, o perfil da prova é a lei seca, você vai ter que sentar e ler, estudar e sentar a bunda na cadeira. Isso né? é um bloqueio assim, ó. Eu vejo muitas pessoas que são formadas em Direito e que prestam, a gente tem muito, a maioria dos seguidores acaba prestando para concurso de técnico. E a gente, mesmo assim, tem muitas pessoas formadas que eu sinto assim, pô, não, eu sou formado em Direito, eu não vou estudar lei seca, sabe? E aí fala assim, não, tem que me aprofundar, preciso ler a Constitucional do Ad Lâmigo Bullius. E não é o perfil de prova. Abrir a mente. Né? E aí são fundamentos que fazem você ter um resultado mais rápido e mais certeiro. Só que não existe atalho, não existe facilidade, não existe disciplina. Eu costumo falar que a aprovação para os concursos jurídicos ela é formada com base num tripé. É doutrina, jurisprudência e lei seca. Sim. Se você deixar um desses pendente, o tripé cai. Porque assim, você vai precisar em algum momento das 3 informações: doutrina, lei seca e jurisprudência. E se você tiver capenga em um deles, de repente isso vai custar a sua aprovação. Então, assim, para nível médio, eu acho que é mais lei seca e sul. Jurisprudência já não vai, na verdade. Para analista, né? Porque analista de direito, sim, já estou falando de concurso de nível superior mesmo. Sim, analista, você tem que pensar assim, ó, tem a prova objetiva. A prova objetiva, se você puxar a capivara mesmo, é 80% lei seca. Só que não adianta nada você explodir na objetiva e não ir bem na discursiva, que vai ser uma pergunta normalmente doutrinária. E você tem que estar preparado para as 2 etapas, igual redação. Né, quem faz para técnico e domina direito, vai muito bem, mas não olha para a redação, bomba. Então a gente tem que se adaptar a isso. É verdade. Vamos lá. Aí agora o quarto erro é não fazer exercícios e não treinar as questões discursivas se a sua prova tem questão discursiva. Sim. No momento que você faz exercício e você erra ou acerta, você consegue identificar suas fragilidades e quais são os pontos que você está indo bem. E a partir daí, você direciona uma outra coisa que você falou agora há pouco atrás, que são as revisões. Sim. É óbvio que você vai dar um maior enfoque para as revisões daquilo que você está errando. Você está fazendo sobre um determinado tema, questões, e você não acertou pelo menos 70% daquele tema que você está fazendo, você precisa revisar com mais afinco. Acende o sinal de alerta. Você já acende aquele sinal de alerta de que, nossa, esse ponto eu tenho que revisar com mais atenção porque eu tenho fragilidade. Se você acertou mais de 70% sobre aquele tema, isso é uma média que é normal. Então, você teve uma absorção bacana, as suas revisões vão acontecer, mas elas podem ser mais suaves naquele tema. Você entendeu. Mas quando você acerta menos de 70%, talvez você não tenha entendido ainda. Você chutou, né? Porque a gente também pode ter chutado e acertado. Sim. E essa é uma outra coisa que eu acho muito engraçada, porque tem gente que faz as questões, chuta e depois assim, não se prende a tentar encontrar a solução. Eu fazia muito isso. Eu lembro que eu chutei, acertei. Mas aí, no meu subconsciente, eu sabia que eu tinha chutado. Aí eu falei, gente, eu chutei, eu não sei mesmo. Se cair de novo. Exatamente. Então, assim, aí depois eu comecei a deixar um bloquinho de anotações do lado. E quando eu tava fazendo questões, principalmente nesses sites e tal, que eu via que eu tinha chutado, eu anotava no bloquinho e falava assim, eu preciso estudar isso aqui, porque eu segui em frente, acertei, ok, mas eu preciso voltar porque eu realmente não entendi, eu chutei. A gente pode acertar na prova também pro chute dar certo, mas não é o ideal que você já vá com uma... Não vale a pena arriscar, né? Eu vejo assim, ó, essa questão do simulado é algo que a gente faz instintivamente. A gente tende a fugir de se medir, de encontrar nossas falhas, e isso só vai atrapalhar o seu desenvolvimento, isso vai te deixar bem para trás.
O simulado, fazer questões antes, é para você errar. A ideia é que você erre no simulado, para que você não erre na prova. A gente estava falando na live ontem, né, que a gente fez lá com o Felipe Lima, tal, ele falou a gente estava falando sobre ansiedade e medo, e eu falei, com certeza que o primeiro colocado de um concurso, muito provavelmente, se a gente conseguisse um relatório dele do que é concursos, é o cara ou a mulher que mais errou questões. Que mais tem questões. Porque quando você erra, você aprende. Se você fizer isso que a Renata falou. Se você não passar, né? Tipo, errei, próximo. Não, se você errar e não entender absorver, vai errar de novo. E vai errar de novo, entendeu? E vai errar na prova, que é o pior, né? O caderno de erros, que agora também estão chamando de caderno de acertos, porque você não vai errar de novo. Ele é válido, sim. Sendo temas bem relevantes, se você errou, não entendeu por que você errou, fazer essa anotação e depois ter um documento que você possa revisar depois o que você fez, errou no eventual simulado, vai te ajudar também a fixar a matéria com certeza. E essa retomada desse caderno de erros, que agora estão chamando de caderno de acertos, vai te ajudar bastante também a fixar. Uma coisa legal... A direcionar os estudos até. Uma coisa legal é fazer revisão, que é o que eu vejo que hoje a galera está mais acostumada, e eu acredito que é, sim, ótimo, que é fazer revisão com questões. Porque a questão, isso se você entender como utilizar os filtros hoje, que tem insights, vai te ajudar demais. Porque aí você percebe um padrão do que as bancas normalmente costumam cobrar mais. E aí você pode anotar isso como um padrão. Isso acontece em disciplinas que tem muitas questões, né? Que você vai ter um banco gigantesco de questões. Você consegue aos poucos entender que alguns temas são mais relevantes que outros. O ideal sempre é quando é possível você esgotar o edital, rever tudo, entender, né, saber todo o edital, mas em determinados momentos a gente sabe que a vida adulta é uma correria. Exato. Não existe. Exato. Então, e aí é a importância de você fazer muitas questões, porque você consegue mapear esses pontos que são os mais importantes. Eu sempre falo que o primeiro colocado nem é necessariamente o que esgotou o edital, mas sabia. É o que estava mais preparado psicologicamente no dia da prova. Porque muita gente acaba se boicotando mesmo. Eu tenho alguns amigos que estão muito preparados, mas que chegam no dia da prova, trava, tem dor de barriga, não dorme bem. E, cara, isso tudo influencia na prova. Então, o fazer simulados também minimiza essa sensação. Porque quando você já está acostumado a simular uma situação de prova, não é fazer simulado deitado na sua cama, escolhendo assim, não. Mas é um simulado. Você vai pegar... selecionar X questões, sentar na mesinha, colocar um cronômetro, como se fosse fazer uma prova de verdade. 4 horas. E vai ficar ali fazendo 4 horas de prova. Isso fazer de verdade, né? A questão. Nossa, que se esforçar, faz parte. Por isso que chama simulado, gente. Porque é simulando. Imita a realidade. E uma coisa legal que eu vejo também, que é uma dica, né? Que você deve ter percebido esse padrão já também. Algumas pessoas têm um foco único de fazer um único concurso. Né? Isso é legal porque, de certo modo, diminui a quantidade de coisas que você tem para estudar, o seu foco pode aumentar um pouco, mas tem um lado muito ruim, que é você aumentar demais a sua ansiedade e às vezes, você não ter experiência de prova. Né? Então, quando alguém fala isso, eu falo, cara, vai ter uma prova de prefeitura assim, às vezes, tipo, dá uma paradinha ali, faz a prova, só para você se habituar com o ritmo de prova mesmo, porque isso é muito importante para você não travar na hora. É completamente diferente, faz muita diferença você estar num ambiente com os concorrentes, ali vendo o fiscal. Aquela situação toda da prova é muito diferente do que você simularia em casa num domingo, do jeito que a gente está falando aqui. Coloca o cronômetro, 4 horas. Porque, querendo ou não, você está em casa, não está vendo ninguém, é diferente. É o silêncio. Gente, tem dias de prova que tem gente que tem tique nervoso, fica batendo na mesa. Nossa. Tudo isso incomoda. Então, você tem que estar acostumado a lidar com essas situações. Eu já fiz uma prova em São Paulo, que estava tendo um show de rock do lado do lugar do concurso. Então, foi a prova inteira ouvindo um rock na cabeça. Quem já fez prova nunca vai esquecer, porque todo mundo que estava lá ficou com essa coisa na cabeça. Pode falar. Fiz uma vez, eu estava numa sala, que era numa escola, assim, e estava tendo uma feira do lado. E aí, depois da feira, bem na minha sala, começou a entrar aquele caminhão com um jato de água e batendo, assim. Nossa, cara, foi insuportável. Desesperador. Enfim, então, a gente estava falando aqui sobre a questão dos exercícios e eu queria falar também dos simulados das discursivas. Tem muitas provas que têm questão discursiva e eu percebo que muita gente não está habituado a redigir e elaborar raciocínios de forma rápida. Principalmente quando a prova acontece no mesmo dia.
entendeu? Sim. A prova objetiva e a discursiva, como é de analista dos tribunais e do MP. Então, geralmente, você vai ter ali 5 horas para fazer um monte de questão objetiva, para fazer a sua discursiva, passar para a folha de respostas. Então, assim, é muita coisa para ser feita num intervalo de tempo pequeno. Se você não tiver um hábito de escrever rápido, de forma legível, não vai. E eu faço alguns cursos de discursiva, geralmente quando abre os concursos eu faço, e eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade. E a evolução das pessoas, desde a primeira rodada, geralmente eu faço 4 rodadas, sendo 2 questões em cada uma. Assim, da primeira rodada até a última rodada, é gritante. A pessoa na primeira rodada, ela não consegue destrinchar o tema. Ela às vezes sabe a matéria, eu sei que a pessoa sabe, mas ela não consegue elaborar os parágrafos, concatenar as ideias, interligar as informações. E isso a pessoa vai ter que fazer rápido no dia da prova. Então não adianta nada dominar completamente ali o VOF ou o ABCDE e não conseguir escrever, porque você vai ser eliminado. Você não conseguir fazer discursiva numa prova que tem discursiva. Então, habitue-se a escrever também durante a sua preparação. De tempos em tempos, tire ali um dia para fazer uma discursiva, pega uma prova anterior, vê se você consegue. A gente sempre sugere uma vez por semana. A gente põe como se fosse uma matéria do cronograma. Sim, eu acho Era isso que eu fazia. Né? Porque faz parte da sua prova, é uma pontuação relevante. Né? Normalmente é eliminatório, se você não tirar um mínimo ali, você está eliminado. Eu vou lançar a atividade dos júris gabaritando no sábado relacionada a isso. Assim, eu vou começar a fazer com que as pessoas façam questões discursivas frequentemente sobre jurisprudência para estar preparada eventualmente aí. Mas ainda é um segredo que eu estou antecipando para vocês. E você vai também, legal que você contou para mim que você está montando um canal no YouTube, né? Sim, meu canal agora está começando, eu ainda não tenho muitos seguidores, mas vai ser lá também. Mas vão todo mundo para lá. Então as aulas, eu vou dar algumas mini aulas, vou passar algumas informações por lá a partir desse fim de semana. Então eu vou sempre gravar e de tempos em tempos eu vou disponibilizar aí alguns cadernos de questão, tanto objetiva como discursiva sobre jurisprudência, para o pessoal conseguir aí andar par e passo. Oh, que doguinho lindo! Com as jurisprudências do STJ e do STF. E, uma coisa, né? A gente tem muito seguidor aqui de nível médio e tudo que a gente está falando aqui sobre discursiva para analista, você pode aplicar isso para redação. Com certeza. A maioria dos concursos para nível médio pede redação, alguns até tem questões da parte específica, parecido com analista, claro, mas um pouquinho mais superficial. E uma dica importante, quando você vai fazer o seu simulado, não pense em fazer o simulado diferente da prova. Não pegue e faz assim, vou fazer só a prova objetiva. Sem a redação. E aí depois eu vou fazer a redação em outro dia, em outro horário. Não faça isso. E a gente ainda tem muitos seguidores que fazem 2 provas, sabe? Faz para analista e para técnico. E no mesmo dia. E é algo muito pesado. É cansativo, eu também mas eu conheço várias pessoas que passaram nas 2. Só que essas pessoas estavam muito preparadas. E o que eu recomendo que você faça? Se você vai fazer as 2, faça simulados duplos. Simula o dia da prova. Faz uma prova de manhã e uma prova à tarde. Acostume seu corpo a isso, que vai fazer muita diferença. Gente, o nome do meu canal no YouTube é Renata Oliveira. Eu vi que muitas pessoas estão perguntando. Renata Oliveira. Aí podem seguir lá. Segue lá e a gente vai depois botar no YouTube também e marcar o canal dela. Aí o próximo erro muito comum é as pessoas ficarem pulando de edital em edital, de reta final em reta final, sem formar uma base de estudos. Isso foi uma coisa que eu fiz por muito tempo. Eu lembro que, assim, saía um edital e vinha um curso de reta final. Eu ia lá e pagava o curso de reta final e ficava naquele atropelo. Porque quando geralmente sai o edital, você dá uma acelerada natural nos seus estudos. Sim. E eu acabava estudando mais rápido, aquele cansaço, né? O edital tá ali, daqui a 2 meses é a prova. Aí fazia a prova, não era aprovada, aí saía outro concurso, aí vinha de novo outro reta final e eu ia engatando um reta final, um reta final. Depois de tomar vários tombos, eu percebi que não adianta pular de reta final em reta final se você não tiver uma base. Concurso, antes de mais nada, você tem que formar uma base de estudos. Eu não sei como vocês orientam para os alunos de vocês, a partir de quantos de acerto no simulado já vale a pena começar a fazer prova ou não, mas existe um estudo sobre isso. Pode ser que a pessoa passe de primeira? Pode. E, inclusive, era essa a minha ilusão quando eu ficava pulando de reta final em reta final. Mas não deu certo. Então, assim, eu tive que, como eu falei já aqui no começo, calçar novamente as minhas sandálias da humildade e falar, eu vou ficar um tempo
não foi muito tempo, mas sem fazer prova, exatamente para aparar essas arestas, identificar as minhas fragilidades, ver onde a minha base não está formada ainda, para que eu possa voltar e retomar a fazer prova. E foi engraçado porque, assim, eu lembro que eu estava fazendo provas de magistratura, MP, e eu aumentei uma pontuação muito grande em pouco tempo quando eu resolvi dar um passo para trás. Na verdade, depois eu dei um salto. Então, achei que valeu a pena também fazer isso. Acho que você olhou para você e falou assim, o que eu preciso melhorar, né? Exatamente. E aí, nesse momento, eu percebi que, assim, eu adquiri uma maturidade maior em relação ao concurso. Até mesmo de quando você compra um curso, você conseguir identificar o que funciona para você ou não. Então, todas essas coisas foram melhorando muito para mim. Então, não adianta. Saiu o edital, eu vou morrer de estudar, mas eu nunca peguei nenhuma dessas matérias tal. Pode acontecer de passar, gente? Mais uma vez, eu posso dizer aqui, pode. Mas não é tão simples assim, porque tem pessoas que estão estudando ali há 2 anos, 3 anos para aquele edital e que a matéria já está bem consolidada. Então, assim, mas às vezes também a pessoa está estudando aqueles 2 anos, mas da forma errada, não está se analisando, não está fazendo simulado, também tem essas situações. Eu acredito muito em uma coisa, né? Quando nós montamos uma estratégia de você se posicionar legal em uma área que você olha ali, aí tem vários concursos parecidos. E aí você aproveita. Faz muito sentido você aproveitar sim todas essas provas. Você pode criar um caminho de aprovação, mas aí vem. Isso daqui está muito ligado, na verdade, com aquele erro número 1, né? De ter foco, entendeu? Se você montar uma estratégia legal, a gente tem um mapeamento aqui de, sei lá, 20 concursos que tem um perfil muito parecido, que se você tiver um tempo razoável aí. Vocês estão ouvindo a gente? Ai, será que ela caiu? Congelou. Voltou? Deu uma travadinha, mas voltou. Voltou? Então, está muito ligado com aquele erro número 1, da questão do foco. E se você tiver um mapeamento de, por exemplo, eu quero focar na área de tribunais, em concursos de nível médio, que tem um perfil muito parecido, é totalmente possível você utilizar a urgência dá dos uma próximos urgência, é isso que eu concursos. dá uma urgência para você ter aquela sensação de reta final. Nossa, eu vou, sabe, essa sensação de reta final, mas direcionado para uma carreira, com foco. Se você for ficar reta final, vou fazer reta final do Banco do Brasil, amanhã eu vou fazer reta final da Prefeitura, Não, aí não funciona. amanhã eu vou fazer reta final do TJ. Você precisa aproveitar grandes oportunidades. Realmente não dá. Você consegue até fazer um estudo interligado da maneira que vocês falaram, com certeza. Inclusive, eu fiz 2 concursos em 2013, e aí eu fiz o TJ-DFT e depois eu fiz o MPU. O TJ-DFT ele aconteceu em março e o MPU aconteceu em maio do mesmo ano. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar, eu nem posso ser uma boa referência, porque eu não estudei por tanto tempo, mas eu já estudei bem direcionado, assim, como eu falei para vocês. Você já tinha foco. Mas eu fui muito focada. E eu sou muito focada. Aí, o que aconteceu? A minha melhor amiga casou na véspera da prova do TJDF, lá em São Paulo. Aí, eu viajei pro casamento, voltei, né, aproveitei o casamento, na hora da prova eu não lembro nem o que estava na prova. Não vou nem mentir. Assim, eu fiz a prova mais da minha vida, sabe? E, enfim, não passei. Eu lembro que eu saí da redação e falei, gente, eu não sei nem o que caiu na redação. Então, não levei a prova séria. Um trem te atropelou, né? Você fez o concurso na mesma época que eu, em 2013. Só que eu estava focada em tribunais. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, não, então eu vou aproveitar esse estudo que eu fiz pro TJ. Como eu falei, a questão do foco, mas eu vi que tinham vários pontos em comum. Eu falei, então eu vou direcionar 2 meses para a prova do MPU, eu vou continuar aqui, traçar a meta, ver o que eu preciso adicionar aqui nos meus estudos em relação ao Ministério Público. Vou começar a xeretar os sites do Ministério Público e vou fazer a prova do MP. E deu super certo. Então, assim, é isso que a gente está falando. É ter foco. Mas não perdeu a oportunidade, né? Sabe esse erro que você falou sobre eternos recomeços, né? Que aqui a gente falou mais focado nessa parte de evolução em cada disciplina. Eu vejo que muitas pessoas não entendem que, às vezes, quando estão estudando para um concurso, elas estão montando uma base muito forte para vários outros concursos também. Que tenham conhecimento parecido. Né? Você não precisa fazer o TJ do Rio agora e daqui a 4 anos só fazer o próximo TJ do Rio. Isso para mim não faz sentido. O próximo concurso, se você souber escolher bem,
se você pegar um outro TJ de outro estado, um TRF, talvez, né, que tem muitos pontos em comum, você já vai começar já com 60%, 70% de conhecimento. Você já vai ter prova. alguma base ali, né? Você vai estar montando sua base, porque você vai continuar estudando as mesmas matérias. Então, assim, você vai começar a dominar o assunto. Tem algumas áreas, né? Por exemplo, TREs. Cara, o TRE de São Paulo, a prova é idêntica do TRE de Santa Catarina, do TRE do Pará, é muito parecido. TRT acontece muito isso. TRFs. Então, é uma questão de posicionamento, né? A gente fez uma live aqui, né? Junto com a Renata, né? A Renata Decknop, que passou em primeiro no MPU, para técnico. Ela passou em primeiro do Brasil no MPU. Ela foi técnica. E ela era focada em TRTs. Ela começou a estudar para o MPU depois do edital. Só que assim, ela já tinha a base, né? Então, na verdade, ela já tinha uma bagagem muito boa e ela só deu uma ajustada ali nas delas, né? E aí direcionou e sabe uma das coisas? Mas ela tinha a base, ela estava estudando para outros, né? Não foi, acordei hoje, vou estudar. Não é assim, não é assim. Uma coisa legal, né, é que o concurseiro, na verdade, ele tem um tempo para começar a ficar competitivo, não só por contato com o conteúdo, mas por criar autoconfiança, por criar disciplina, sabe? Eu vejo que ela, por exemplo, ela já tinha uma disciplina muito forte porque ela estava estudando para TRT e tinha resultado. Não, e ela fazia esporte também. E ela era ex-atleta, então ela tinha uma disciplina muito grande. E eu sempre dou um exemplo aqui, ó. Se uma pessoa começa a estudar agora, para um dos concursos que a gente está falando aqui, ó, DPEM e tal, e vamos dizer que essa pessoa está estudando muito forte para Enem, ela foi aprovada para medicina e agora quer fazer concurso. Essa pessoa, com a disciplina, com o que ela se conhece nos estudos, ela vai chegar competitiva em qualquer concurso em 3 meses. Para um concurso de nível médio, claro que tem um conhecimento talvez um pouco mais superficial. Se ela estava fazendo Enem, ela tem a base ali do português. Eu sou um exemplo disso. Eu passei no concurso do banco, eu trabalhei no Banco de Brasília e eu era concursada. E eu tinha recém feito vestibular. Eu também. E aí eu fiz o concurso de banco, que é o mesmo nível de Banco do Brasil, era a mesma coisa, só que o BRB só tem unidades aqui em Brasília e no entorno, né? E aí eu fui fazer a prova totalmente desapegada. Então, assim, eu não estudei basicamente nada. Eu sabia o básico. Mas você tinha a base. Mas eu tinha uma base excelente em português, matemática, informática eu não era lesada, e inglês eu gabaritei. Então, assim, é porque eu não sou tão esperta, mas também não sou tão lesada. Então, eu também CTI. E era a CESP, que já era uma banca que fazia os vestibulares aqui. Vestibular daí, exato. Eu já conhecia o tipo de prova do CESP. Então, eu fui fazer a prova. Eu sabia que tinha aquele fator de correção. Salvo engano, eram 2 erradas, eu anulava uma certa nessa prova que eu fiz. Então, assim, eu tive que prestar atenção onde é que eu tinha que chutar e tal. Então, conhecimentos bancários, eu não sabia muita coisa. Eu falei, aqui eu vou ter que deixar mais em branco. E aí, deu super certo. E eu fui aprovada num concurso de nível médio. Tanto que no banco, o meu concurso era de nível médio, mas você tinha algumas ascensões na carreira, independente de ser nível médio ou não. Então, assim, eu tive uma fase que eu ganhava super bem no banco, até mais do que eu ganho hoje no MPU. Não desprezem os concursos. Aí tem uma coisa que falou assim, eu não tenho... Para quem não tem condições financeiras de viajar para outros estados para fazer prova, como que eu faço aqui no Rio? Faça as provas do Rio. Se você é faz da prefeitura. Prefeituras. Deixa eu contar a minha história. Eu acho assim, uma das coisas importantes para que você tenha resultado é você ter comprometimento. Muita gente fala assim, não conta para ninguém que você estuda. Cara, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que você não precisa ficar contando para um monte de invejoso, porque isso, claro, vai atrapalhar, mas você precisa criar comprometimento. Por exemplo, a minha família sempre soube, eu falava, pode me cobrar que eu vou passar. Porque se você não se compromete com ninguém, você desiste. E um dos compromissos que eu mais fazia, naquela época a gente não tinha condições de fazer o que eu fazia, que era viajar para fazer prova. A gente entrava em dívida para fazer prova, mas era o meu salto de fé. Entendeu? Não estou falando para vocês. E acho que isso põe até um pouco de pressão, né? Mas aí depende da pessoa. Mas eu reagia à pressão, porque eu me conhecia, eu personalizava meus estudos, eu conhecia o meu perfil, e eu sabia que quando eu fazia uma dívida para ir, por exemplo, eu fui fazer o TRT de Minas, a gente não tinha condições de dormir no aeroporto para fazer a prova. E passou. E passei, só que foi o meu salto de fé e eu tinha assumido esse risco. Gastando dinheiro com passagem. Então, eu não estou pedindo, não estou falando para vocês fazerem isso. Se você não tem condições de jeito nenhum, isso pode acontecer,
faça Faça o todas que as tá provas que você possível. pode. É. Entendeu? No seu Simples estado. assim. Prepare-se para um concurso que você sabe que dá uma pesquisada aí, ó, na sua região daqui a pouco vai ter algum concurso bom. E aí você já pode chegar voando nele com os dois pés e chegar muito competitivo. Esse concurso do Estado, ele vai te proporcionar, de repente, a situação financeira que você não tinha antes para continuar galgando outros cargos melhores. Então, assim, tem gente que às vezes fala assim, ai, mas eu não vou fazer um concurso de nível médio. Gente, concurso de nível médio paga salário. Eu passei 15 anos trabalhando num banco e assim, boa parte dos meus bens eu comprei e adquiri trabalhando em banco. Então, assim, eu vejo que também tem essa questão muito de ego, principalmente de quem é do direito. Então, assim, superem isso. O trabalho da gente... As pessoas falam assim, nossa, eu não vou fazer concurso para técnico, mas não ganha R$2.000. E um técnico do Judiciário Federal, do Ministério Público, ganha vai ficar 8.500. 12 horas por dia, de repente, advogando no escritório e não vai conseguir sequer bancar também essas viagens. Então, assim, uma estabilidade vai te ajudar também. Então, assim, encara como um concurso meio. Depois vai para o próximo. E outra... dentro do tribunal, por exemplo, não tem diferença nenhuma se você é técnico analista. Na prática não tem. O que importa lá, você é formado em direito, tanto que senão todo mundo que trabalhava no segundo grau ia ser só analista. E não é, tem muito técnico. Deixa eu contar uma história minha. Eu entrei como técnico, né, em 2009, no TRT de São Paulo. Aí em 2013 eu fui nomeado para analista no TRT de Minas. E como eu já era servidor, eu já engatilhei uma permuta para voltar para São Paulo, que é onde a gente mora. E eu voltei exatamente para o mesmo cargo, para a mesma função, fazendo não mudou a mesma absolutamente coisa. nada. E essa é só a mudou o seu salário. Só o salário. Meu salário aumentou. Em partes é uma injustiça para quem está dentro, né? Porque você fala, pô... É um desvio de função. Eu estou fazendo a mesma coisa que o cara que ganha mais. Mas, por outro lado, na parte assim, de realização profissional, você consegue atuar na parte de direito especificamente, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes colocam muito bloqueios, mas às vezes eu acho que é uma desculpite, sabe? É um medo de não passar num concurso de nível médio. Que eu falo, nossa, eu também acho que você não passou no concurso de nível médio. É o ego mesmo. Mas você é formado, você é nível médio. As contas não se pagam sozinhas. Se você tiver o salário de nível médio, vai pagar também. Então vamos lá passar. Uma das coisas, não são fáceis. Uma das coisas que é legal nessa parte de ter foco, de entender também que existem concursos parecidos, isso daí, para mim, estrategicamente, é muito inteligente, na verdade. É como se fosse, como eu penso o investidor. O investidor, ele pega e joga tudo que ele tem ali em um único ponto. Às vezes você não tem controle, né? Merda acontece no mundo. Às vezes você se prepara demais para um concurso e dá alguma merda ali. Acontece. Às vezes eles não chamam, às vezes o orçamento cai, às vezes tem um gabarito vazado. Isso acontece no mundo real. Não, e agora, por exemplo, a gente está vivendo uma situação super atípica, que é a pandemia. Os concursos estão todos suspensos, os que já tinham edital, as provas estão suspensas. O concurso vai acabar? Claro que não. Eu não acredito que vai acabar, mas eu acho que vai ter um momento de uma certa escassez depois agora do isolamento. Porque os órgãos vão ter alguma restrição financeira e tudo mais. E aí eu acho que existem dois tipos de pessoas. As que vão ficar, mas a gente está na pandemia, eu não vou estudar. E tem as que vão falar assim, eu vou aproveitar agora para resolver todas as Sai na frente. Então, quem decide é o concurseiro. Porque a prova vai acontecer. Vai demorar um pouco mais. De repente, é o momento de aparar as arestas, fazer aquelas revisões, fazer o simulado. Tudo que a gente comentou aqui dos erros, formar a base para chegar muito mais competitivo na prova. É o momento perfeito para fazer o que você falou de formar a base. E eu sempre falo uma coisa, na pandemia, a única pessoa que poderia reclamar de verdade, pensando aqui em estudos, era quem estava totalmente pronto para fazer a prova. Quem estava pronto tem muito a perder, porque a galera que está atrás pode chegar se preparar. Mais perto. E agora pergunta aqui para todo mundo, alguém acha que está pronto de verdade? Se a prova fosse no dia, ia estar pronto? A gente nunca acha, gente. Se achar, a prova, a gente reza e faz, entendeu? Se você está achando isso, está errado. A chance de dar merda é grande. Porque assim, sempre naquela revisão da semana anterior da prova, eu tenho muito isso. Eu identifico uma coisa que eu não sei, eu falo, meu Deus, não sei nada. E agora? Insegurança, né? Agora como vai cair isso, eu não sei mais nada. Parece que apagou tudo, aquele bloqueio. A gente nunca acha que tá pronto. A prova mesmo, é o que eu falei.
você vai ter mais sorte quanto mais você tiver estudado. Porque o pessoal mostra, Tiger Woods já falava isso, né? Aumenta a sua sorte de acordo com o tanto que você tenha estudado. Assim. Quanto mais você estudar, mais sorte você tem chance de ter. Tiger Woods está bilionário e o princípio dele é esse, né? Quanto mais eu treino, quando treinava, né? Agora, mais sorte eu tenho. E é isso que acontece na prática. Com certeza. Exatamente. Ó, Isso, gente. É isso, né? Ai, foi muito legal o nosso bate-papo. Eu amei. Nossa, muito obrigada muito bom. por ter me convidado. Eu achei super Obrigado bacana. você por ter Por ter aparecido. aceitado. A gente não conseguiu responder tudo, infelizmente, mas a gente pode marcar de novo. No meu perfil, geralmente, eu faço um chamado Tomando Vinho com a Magra. Vou chamar vocês para tomarem um vinho comigo. Ai, adoro. E aí vocês contam a história de vocês, de aprovações e tudo mais. Eu falo geralmente sobre isso. E vocês já estão super convidados. Vamos agendar isso aí. Bora, Vamos, só marcar. com Que certeza. a gente acabou de comprar um vinho, inclusive. Opa, então fechou. Vamos marcar. Eu espero que os bitolados tenham aproveitado muito todas essas dicas maravilhosas da Magra na Posse. Sigam ela no Instagram. Ela tá montando um canal no YouTube, chama Renata Oliveira. Sigam lá também. Depois a gente vai colocar aqui os links para vocês arrastarem. Nos stories tem vários links já que eu marquei aqui. A Renata também. Aproveitem as dicas de quem já passou por que vocês estão passando, gente. E claro, os seguidores aqui da Renata. Eu sei que tem muita gente aqui que segue a Renata também. Sejam muito bem-vindos também. O que a gente puder ajudar, gente, segue a gente adorei. no Bitolei. Bitolei tem várias dicas boas. Eu dei uma xeretada também no Instagram deles e no YouTube deles. Eu vi que tem várias coisas. É importante a gente perceber exatamente para não cometer os mesmos erros do que a gente estava falando aqui hoje nessa live. Então, aproveitem esse conteúdo gratuito aí que eles estão deixando sempre para vocês, porque vale super a pena. E uma coisa que a gente percebe, assim, minha conversa flui muito, porque você tem muita experiência, você viveu de verdade isso, sabe, né? A gente vê tanta gente que não viveu de verdade isso e, cara, aproveite. É isso que a gente estava falando, né? Eu sentia tanta falta quando eu estava estudando, começando os estudos principalmente. De falar com alguém que já viveu não isso. Poder encontrar, que eu não conhecia, cara, era difícil. E você não acredita até, né? Você acha assim, concurso tem esquema, eu não conheço ninguém que passou. Né? Muitos têm essa impressão. Eu vou falar da minha experiência. Eu trabalhava no banco e quando eu resolvi estudar, eu fui muito desacreditada. Inclusive pelas pessoas que trabalhavam comigo. Sim. Eles falavam exatamente isso que você está falando. Eles falavam assim, ninguém passa em concurso. Eu não conheço ninguém. E eu ficava lá, tipo, na maciota, estudando quando eu tinha um intervalo, porque rotina de banco também não é muito fácil. E eu tava lá sempre estudando. Mas tem uma coisa também, né? As pessoas nunca querem ver a gente melhor do que elas. Sim, ela quer te ver bem até. A gente tem que fazer uma nova live pra contar os absurdos. Só isso. Só sobre isso. Era muito desdém. Hoje em dia eu ainda tenho amigos lá, porque eu trabalhei lá há 15 anos. Mas quando eu colocar... Beijo, me liga. Eu abri um champanhe no dia que eu pedi demissão e fiquei bebendo, assim, foi ótimo. Foi muito bom, muito bom. Mas é isso, muita gente vai desacreditar vocês, mas concurso realmente é persistência, é saber reconhecer onde está errando e sentar e estudar. Assim, eu não conheço ninguém que tenha passado sem aprimorar os estudos. Eu vejo assim, ó. Difícil, mas assim, a recompensa é tão maravilhosa. Vale a pena. Você Gente, quando eu tô chegando no MP, assim, meu coração até fica feliz, assim, quando eu tô dirigindo, eu vejo o prédio, quase sempre eu faço uma fotinha e posto no Instagram, assim, porque é o momento que eu fico sempre feliz. Vale a pena cada hora, vale a pena cada noite mal dormida, cada ansiedade que a gente vive aí nessa preparação, vale a pena. Eu sempre falo que só não passa quem desiste. E é verdade. Exatamente. Disciplina é o que define. Chegar, mas façam a sua parte. Também não fique esperando, né? Cair. Do céu não cai. Tudo que for fora dessa lógica aqui, ó. Tudo que for fora dessa lógica que a aprovação não tem a ver com disciplina, é uma desculpa que você está inventando. Tá? Crie disciplina que o resultado vai acontecer. Pode confiar. Com certeza. Olha, falta um minuto, ele já vai cortar. Eu achei que estava acabando também. Olha, falta um minuto, apareceu aqui. Eu amei falar com vocês. Vocês já estão convidados para o Tomando Vinho com a Magra. Eu vou mandar depois uma mensagem para a gente já agendar na outra semana. E aí a gente vai trocar mais uma ideia, viu? Demorou. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada para todo mundo que participou também. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau, bitolados. Tchau. Tchau, tchau.